Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Conversando com Maíse. O que faria Jesus no meu lugar? É o tema de hoje aqui nos estúdios da Comunhão Espírita, com o nosso querido Leandro, convidado especial, a Maíse e eu. Eu peguei uma mensagenzinha para a gente refletir de Divaldo Franco. O que faria Jesus no meu lugar? Sobre isso vamos ver o que é que Divaldo fala. As atividades multiplicam-se, os problemas surgem e não nos lembramos de atender às necessidades de nossa vida interior. Jamais tivemos na Terra dias de tantas dificuldades emocionais, de tantos tormentos espirituais quanto atualmente. Isso porque estamos atravessando a etapa da grande transição, que ainda não atingiu seu clímax, mas que nos está levando a situações penosas, conflitivas e angustiantes. Necessitamos de fazer uma pausa para reflexionarmos em torno da nossa própria situação perante a consciência cósmica, recordando-nos de uma indagação que fez o confessor Frater Leone a São Francisco quando ele estava capinando o jardim à porta do monastério. Se você soubesse, meu pai, que iria morrer hoje, o que faria? E ele respondeu suavemente: continuaria capinando o meu jardim. Que nós, espíritas, possamos adquirir essa luminosidade interior, desculpar sempre, entender, nem digo perdoar, entender o mal e os maus que nos perseguem, a fim de que os outros, quando nos vejam, possam perguntar: por que você é diferente? Por que você está nesse estado luminoso? E nós, sorrindo, respondamos: porque estamos conscientes da verdade. Apenas isso. Bonito, né, Divaldo? Nossa Senhora. Muito bonito. Porque é muito difícil, né, Leandro e Maíse, se colocar no lugar de Jesus. Ninguém é santo. Por mais zen que a pessoa seja, tem situações que... Complicado. O que faria Jesus no meu lugar? Mas é um tema, assim, que chega a dar arrepios, né? É verdade. A gente imaginar que se ele estivesse do nosso lado, se ele tomasse o nosso dia por um momento, né? Se um dia ele falasse: eu vou tomar o seu lugar. Vixe Maria. E vou lhe mostrar como você pode ser feliz, mesmo com todos os problemas que você tem. No que isso deveria resultar, hein, Maíse? Talvez em muita confusão, né? Porque o nosso dia geralmente é cheio de luta, de coisas negativas, de pensamentos os mais terríveis. Tem dia que a gente já acorda certo de que nada vai dar certo. Então seria muito complicado. Eu me recordo, por exemplo, há muitos anos atrás, de um grupo mediúnico que tinha aqui na Comunhão, e depois o dirigente me contou uma coisa muito interessante. O mentor espiritual apresentou-se e contou que desde a semana anterior, cada médium daquele grupo tinha ido para casa acompanhado de um espírito que estava sob a tutela dele, mentor do grupo, fazendo um estágio aqui na Comunhão. E ele, dirigente espiritual, disse a esses espíritos: vocês vão acompanhar cada um médium durante toda a semana para aprender como se comporta lá fora um trabalhador de Jesus na doutrina espírita, um trabalhador desta comunhão espírita. Ele me contava depois: Maíse, o silêncio só era menor que o desespero que você via no olhar de cada médium, com medo do mentor começar a contar o que cada trabalhador desencarnado tinha visto na vida de cada um daqueles médios durante a semana. Porque uma coisa é o mentor ter chegado e dito: olha, hoje cada um de vocês vai para casa com um trabalhador desencarnado que vai acompanhar vocês a semana toda. Não, eles fizeram tudo à socapa, como se dizia antigamente. Cada um saiu, passou a semana inteira servindo de exemplo, aspas, para aquele trabalhador desencarnado, e ali estava o resultado, que sabiamente o mentor caridoso não contou qual tinha sido. Tá bem. Mas que cada um ali passou umas boas semanas na linha reta, passou. De vergonha. Cada um, por um segundo, começou a pensar: meu Deus, como foi? O que eu fiz mesmo nessa semana? Entendeu? Morto de vergonha, a maioria dos médios, porque, com certeza, o trabalhador desencarnado, que tinha sido colocado ao lado dele para aprender, na verdade, não estava muito ciente disso. Então, no fundo, é mesmo isso. É o que Divaldo diz na mensagem dele. Sabe, se há uma pessoa que em todas as suas palestras, que em todas as suas conversas, há muito tempo fala desse tempo de transição, foi Divaldo.
sabe? E ele diz mesmo que as coisas ainda vão piorar. Quando a gente fica esperançoso, não, ano que vem, o próximo semestre, não. Ele diz mesmo, vai precisar piorar para enfim melhorar. Ele não tem enganado ninguém pelas mesmas coisas, pela própria maneira como Joana de Ângeles, sua protetora, fala. E nós, e é bom lembrar, somos a mesma humanidade que tornou o mundo assim. Nós estamos encarnados, somos 7 bilhões e tanto. Voltamos para colher, para viver aquilo que nós impusemos aos outros. Com a nossa atitude menos nobre, com as nossas loucuras, com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo. Então hoje estamos de novo na Terra, vivendo tempos difíceis, que vão, sem dúvida, como disse Jesus, separar o joio do trigo. No fundo, todo dia estamos sendo separados. Com certeza. Não há como negar que de tempos a essa parte, todo mundo está passando o seu pedaço. O que vai nos tornar diferentes uns dos outros não é o drama, a luta, a perda, o sofrimento. É a maneira como nós reagimos a tudo isso. Porque vai ser para todo mundo. Imagina, devem ter ficado com gastrite, sinusite, tudo de ruim, né? Porque, meu Deus, dá um pânico, né? Com certeza. Até a gente assim que é quase santo. É verdade, é verdade. Imagina, eu me lembro no trânsito, aquela buzinada. Né? E dentro de casa, gente, eu tenho certeza que os médicos ficaram apavorados, porque dentro de casa, portas adentro do nosso lar, nós muitas vezes somos tiranos. Nós muitas vezes, não, ele está comigo, vai me aguentar. Então, infelizmente, às vezes as pessoas mais próximas de nós são os que aguentam os nossos humores. Maus humores. Sabe? Não, mas dentro de casa, né? Eles estão aqui mesmo. É filho, é pai, é mãe, é companheiro, é esposa. Eu posso ser como eu sou. Esquecendo que você é horrível. E que nos cabe, justamente entre os mais chegados, começarmos o nosso grande estudo para sermos com a massa, com o vulgo, com quem está lá fora, o reflexo das coisas boas que nós já podemos fazer. Portas adentro da nossa casa. E até conosco, né? Sim, principalmente conosco. Você não pode também fazer coisas que Jesus não faria consigo mesmo. Comer um prato de brigadeiro. Jesus não faria isso, né? A gente não sabe, porque não existia brigadeiro naquela época. Eu tenho certeza que ele iria para a academia malhar, ia comer uma fruta. Não sei, não. Ele era carpinteiro, não é? Ele não malhava. Isso é verdade. Maíse, como perdoar quem tanto mal nos fez? Como entender o mal que há nos outros quando nossa vontade é revidar? Acabou Divaldo de dizer aí, né? Que nós precisamos entender o outro. Mas ele diz claramente, não perdoar. Porque perdão é muito complicado. Perdão é muito difícil. Aliás, nós estamos hoje na vida que temos porque não nos perdoaram e nós não perdoamos. Talvez seja um pouco o resumo das nossas encarnações. Então, estamos de novo vivendo as situações de conflito. Mas ele diz bem, não perdoar, mas entender. E para você entender, eu acho que se colocar no lugar do outro talvez seja interessante. Não, por mais que deixando claro, de lado a sua vaidade, a sua soberba, né? Não, jamais faria isso. Não, imagine se eu ia cair nesse buraco, se eu ia tropeçar desse jeito. E os espíritos amigos, que são tão ou mais experientes do que nós, costumam dizer, não aponte ninguém, porque amanhã o seu pé pode falhar exatamente onde a pessoa falhou. Maria Dolores dizia, às vezes a pessoa que falha conosco, com o outro, ela suportou, ela aguentou, ela tentou até o último instante. E nós talvez não conseguíssemos ir tão longe na nossa busca de nos controlar, de sermos melhores, como ela foi. E ainda assim nós criticamos, dizemos, porque estamos fora da situação, que nunca faríamos aquilo, que nunca magoaríamos como fomos magoados. Mas podem ter certeza que nós não podemos dizer a palavra nunca, porque ela é perigosa. Então, com certeza, é difícil sim. Mas talvez colocarmos por um instante no coração do outro seja um início, né? Com sinceridade, né? Com humildade. Não. Se eu tivesse
na situação de fulano, talvez fizesse isso e até pior. Então, como o Divaldo diz muito bem nas palavras dele, às vezes não perdoamos, mas entender será sempre uma saída para nós. Porque ela fala assim, como não... Essa vontade de revidar tem a ver com vingança, né? É verdade. Porque às vezes você não consegue superar isso mais. Tem gente até que perdoa, mas quer um dia se vingar. A gente vê pessoas assim. Aí não perdoou. É. Pra você se vingar, teoricamente, né? Você não perdoou. Assim. Porque a gente fala muito, a gente costuma muito falar, né? Eu perdoo, mas desde que ele esteja longe de mim, desde que nunca mais ele apareça, desde que aquilo... Não é bem isso o perdão. Uhum. Quando no nosso querido Evangelho, no nosso livro dos Espíritos, fala que caridade é benevolência, indulgência e perdão, é um grau de crescimento. O perdão está no último passo da caridade, por isso que ele é o mais difícil de se conseguir. E aí Divaldo cita isso, você não precisa perdoar, mas que você tenha indulgência, entenda o outro. Não perdoe, tudo bem, ele errou, você não consegue dar uma justificativa plausível e achar aquilo algo normal ou entender aquilo, mas que você compreenda a situação que ele está. Compreenda que todos nós erramos. Indulgência é você se colocar no lugar do outro, ter empatia pelo que está ocorrendo e ver que você talvez no lugar dele fizesse bem pior que o exemplo que a Maísa disse. Talvez eu não suportasse meia hora o que ele suportou 10 dias. Talvez eu tivesse feito muito pior do que ele fez. Então, para você ter indulgência, tem que ter o quê primeiro? A benevolência. Ou seja, você começar a buscar coisas boas, naquela pessoa, coisas boas na situação, buscar um aprendizado, tentar se envolver com isso. Aí um dia você vai chegar no perdão. E aí você vê como Jesus ele é carinhoso com a gente, como o Evangelho, como o Espiritismo também é. Benevolência, indulgência e perdão. Ele para no perdão, a caridade. Mas Deus tem com a gente misericórdia. Que é perdoar, é esquecer, porque ele nunca desiste da gente. A gente faz, ele dá uma nova chance. Como se nada tivesse acontecido. Vai de novo, meu filho. Com muito amor e carinho, vai de novo, que eu confio em você. Eu sei do que você é capaz. A gente não vai conseguir isso ainda com alguma pessoa, mas que a gente possa ver coisas boas nela. Ter indulgência, se colocar na situação dela, entrar no mundo dela. A gente é muito individualista, muito orgulhoso. A gente esquece que do nosso lado tem alguém que também tem os problemas dela, que também tem as dificuldades, que também tem as barreiras a vencer dela. Quem sou eu para apontar o dedo para ela e falar que ela está incorreta ou que ela fez um erro gravíssimo? Eu já fiz vários na minha vida, não posso fazer isso com o próximo. E aí o finalzinho só é entender que perdoar não é bater palma e aceitar o que o outro fez e falar o que o outro fez é bonito. Olha que lindo que ele fez. Tão lindo que ele está fazendo. A gente tem esse costume de achar que perdoar é falar que o outro tenha feito é correto. Não é isso, gente. Isso não é perdoar. Perdoar para Jesus e para o nosso Espiritismo é acalmar o nosso coração. Para que nos próximos momentos que a vida for nos dar, eu saiba ter amor, carinho e tranquilidade no meu caminhar. Porque todo aquele que não perdoa guarda mágoa. E mágoa nos transforma em azedumes. E esse azedo no nosso coração, a boca fala do que está cheio o coração, vai fazer com que a gente não seja feliz nos próximos momentos. Lembra sempre disso. Tudo que o nosso querido mestre, tudo que o nosso Espiritismo tenta nos trazer é como ser felizes. E não como consertar o próximo. É verdade. Inclusive me lembrou uma história do Chico. Uma vez um rapaz, ele percebeu andando na rua que toda vez que ele cruzava com um rapaz, o rapaz corria para trás de uma árvore, para trás da lata de lixo, se escondendo dele. Aí ele ficou encafifado com aquilo. Um dia ele conseguiu segurar o rapaz assim, meu filho, eu devo ter lhe feito alguma coisa muito séria. E eu queria desde já que você me perdoasse, no meio da rua. E o rapaz caiu em pranto. Não, Chico, quem te fez foi eu. Eu falo mal de você na cidade inteira. Não é possível que você não saiba disso. Só que quando eu te vejo, eu sei que o que eu faço é mentira e eu morro de vergonha de te encarar. E aí o Chico abraçou ele. Meu filho, que bobagem. Aquele jeito do Chico Xavier mesmo, né? Mas o cara morreu de vergonha. No fundo, ele se escondia porque ele sabia que ele caluniava o Chico. E ele achava que o Chico sabia. E nunca se ficou sabendo se o Chico sabia. E se foi o jeito do Chico... né? Chegar para ele e dizer, meu filho, ele foi direto no cara. Me perdoe, eu devo ter lhe feito alguma coisa muito séria, porque eu reparo que toda vez que cruzamos na rua, você foge de mim. E aí provocou o choro do rapaz e
o relato dele, né? De que quem fazia era ele. Ou seja, quando a pessoa nos fizer mal, a gente pode dizer, olha, me perdoe se eu lhe irritei. Mas se há uma coisa, isso são os espíritos que dizem, se há uma coisa que deixa o outro desarmado, porque ele sabe o que ele fez para você. Ele não é idiota. Então você pode ter certeza. Se há uma coisa que deixa o outro desarmado, é quando a gente diz, eu devo ter lhe feito alguma coisa muito séria, me perdoe. Me perdoe de todo o coração. O cara pode até dizer te perdoo, mas lá no fundo ele sabe. Ele sabe que ele não é bobo. Ele sabe que foi ele que feriu você. É um choque, pode ter certeza. A alma sai do corpo e volta. Exatamente. A pessoa fica com aquela cara de que ainda não reencarnou. E por falar em perdoar, uma amiga nossa no YouTube, dar a outra face é algo lindo nos textos bíblicos, mas na prática não conseguimos, pelo menos a maioria de nós. Por que Jesus manda a gente fazer isso? Adivinha? Tá irritada com Jesus. Ainda bem que o Leandro já tinha introduzido o assunto. Bravo com Jesus. Bom, porque Jesus quer nos ver felizes. E ele sabe que o maior adversário da nossa felicidade somos nós mesmos. Não é o próximo, não é aquele que errou, não é a vida que nos apareceu, não é uma doença. Somos nós. E o maior fato disso é que a gente conhece pessoas que talvez tenham problemas muito maiores do que nós. E são felizes. Sorriem, fazem o melhor que podem. Erram, é normal errar, faz parte do aprendizado. Mas não desistem. Esse é o segredo. Não importa se eu tenho errado no passado. O que importa é que eu tenho um novo momento e que eu posso fazer melhor hoje. E por que Jesus dizia isso? Jesus tem uma passagem, e aí eu não consigo fazer igual o Jack, né? Lembrar de todos os pontos e as situações. Nem Mateuzinho, assim. Tá em Mateus, eu sei que tá em Mateus. Né? Do servo implacável, que Jesus está falando sobre o perdão. Passagem anterior ele fala sobre perdão e ele dá essa parábola do servo implacável, onde o Senhor chama para esse servo para prestar contas, ele tem dívidas e deve 10 mil moedas, 10 mil alguma coisa, e ele fala que como ele deve, ele não pagou, ele vai ser preso e vai trazer seu filho, sua mulher, suas esposas até que ele traga e consiga pagar a dívida. Esse servidor pede misericórdia, pede perdão, que seja estendido, que seja esquecido, que seja prorrogada a dívida. O Senhor dá esse perdão para ele. E logo depois ele sai. E aí quando encontra alguém que devia só 100 moedas para ele, muito menos, assim, muito menos do que ele devia, ele pega a pessoa, cobra a pessoa, esculacha a pessoa e manda a pessoa ficar presa até que ela devolva o dinheiro que devia para ele. E aí os amigos, os colegas, quando viram isso, foram falar para o Senhor o que tinha acontecido. O Senhor chamou ele de volta. E aí falou, servo ingrato e infiel. Quando Jesus dá essa parábola, ele está mostrando para a gente o seguinte, não tem como eu agradecer o que eu ganho de bom e de misericordioso na minha vida se eu guardar rancor e raiva e tiver atitudes contrárias no meu dia a dia. Não tem como aproveitar um dia de sol se eu só reclamo porque eu não tenho uma blusa azul. O dia vai ser lindo, a árvore vai ser bela, os amigos vão estar do meu lado, mas eu vou viver reclamando da minha blusa azul. Então, se eu não valorizo o que eu tenho e não faço o melhor com tudo que eu já ganho, como eu posso ser feliz? Como eu vou conseguir ser feliz? Então, Jesus fala, se você não desarma esse seu pensamento negativo perante alguém ou perante uma situação, como você pode ser feliz? Isso é uma fórmula simples. Para você ser feliz, você tem que carregar bondade, tranquilidade, paz no coração. Como você vai manter paz se você tem raiva e rancor de alguém? É impossível. Então, quando Jesus te pede, amigo, para perdoar, ele está pedindo assim, seja feliz. E ele não fala para você tentar isso uma vez, não. Até 70 vezes 7. Pergunta para ele. Então, ele fala assim, não desista nunca da sua felicidade. É para isso que você está aí. Então, a face tem a ver com a não desistência, né? Eu não desisto de emagrecer não, viu, mas... Nem eu. Um dia acontece. Sou muito maltratada pelo meu marido, psicologicamente falando. E ninguém acredita em mim quando eu falo, pois ele é exemplo de conduta. Me humilha dizendo coisas negativas sobre mim, me trata com frieza, mas na frente dos outros é um amor. Maíse, me dá uma luz, não sei o que fazer. Tenho uma vida organizada, nada me falta, mas tenho pensamentos horríveis de vingança contra ele. Antes de você se vingar, desorganize a sua vida, já que é tão organizada. Eu não sei como é que você está com esse marido, minha amiga. Com todo respeito, sabe? Como você pode conviver com alguém que te humilha, que te põe para baixo, que fala entre dentes? E olha, você não é o único caso.
Já conheci milhares. Infelizmente, ao longo dos muitos anos que estou dentro da doutrina, trabalhando, quantos homens, meu Deus, com a máscara da maravilha, mas que entre dentes no ouvido das mulheres as humilhavam, as botavam para baixo. Mas imagine se ele ia demonstrar isso. Fica parecendo que você que é a doida. Porque ele é maravilhoso para todo mundo, as suas amigas invejam, a família acha que você é uma sortuda e só você sabe. Mas já que só você sabe, minha amiga, você sabe bem disso, só você pode mudar isso. Porque provavelmente ele não vai mudar. Eu não sei qual a idade que vocês têm, mas ainda que ele tivesse 20 anos, se esse é o temperamento dele, se ele faz isso com você, ele acha que é certo, o que é mais grave, porque isso é falta de respeito. E quando não há respeito, minha amiga, não há mais nada. Pode existir paixão, pode existir loucura, pode existir o pseudo-amor, mas não tem respeito, acabou tudo. Acabou tudo. Porque você não ser respeitada ao lado de uma pessoa que você escolheu para fazer parte da sua vida e ele escolheu você também, mas para que ele escolheu você? Não duvide de que daqui para frente, infelizmente, as coisas não vão melhorar. Porque você vai ficar mais velho e ele também. A vida não vai, apesar de você ter uma vida tão organizada, ser sempre organizada. Porque sempre chega a nossa hora de ser provado, de ser testado. E pense bem, até onde a sua saúde mental, emocional e física vai aguentar. A escolha será sempre sua. Como um dia foi, quando você o escolheu para estar ao lado seu. O problema é que, às vezes, nós nos casamos com uma pessoa e ela se torna outra. Também é extremamente comum, embora não pareça. Sabe, eu conheci pessoas que se casaram bem mais tarde e que, de certa forma, evitaram um pouco as coisas ruins. Porque quando você se casa na ilusão da juventude, não sei se foi seu caso, mas as pessoas mudam. Você não é o mesmo que você é aos 20, aos 30, aos 40, 50. E há quem mude para pior. Há quem envelheça de uma forma negativa, muito negativa. E não duvide, toda pessoa que agride o outro com palavras, que humilha o outro, não se suporta. Não se aguenta. Sabe? Não é feliz. E quer transmitir para o outro, sabe? Na diminuição do outro, as suas frustrações, aquilo que está fervendo dentro dela, mas ela finge, sabe? E o fingir é algo que não acaba bem nunca. Então, você mesma diz que ninguém acredita, né? Que você é humilhada, mas você sabe que é. Então, minha amiga, faça a sua escolha rápido. E escolha você. Escolha a sua felicidade. E a felicidade dele também, porque ele não deve ser absolutamente feliz com você. Uma pessoa que se dá ao trabalho de humilhar você, não está bem consigo mesma, não pode transmitir bons sentimentos, não pode amar, porque com certeza se detesta. Então, só você, só seu coração pode decidir isso. E assim, pela minha leitura, eu acho o mais grave nisso é que ela, de vítima, pode passar algoz na hora que ela está alimentando pensamentos horríveis de vingança. Exato. Quantas vezes a pessoa revida de uma forma pavorosa, exatamente. Tá ficando igual a ele. Há crimes, há tragédias que aconteceram, que a pessoa foi, só que chega uma hora que não dá mais. Que não dá mais. Ou ela se autopune, ou ela pune o outro de forma violenta. Então, antes que isso aconteça, minha amiga, é a hora. Sabe, aproveita que vai começar um segundo semestre do ano de 19 e você pode tomar uma atitude real, positiva para você, positiva para ele também. Olha, nós dois juntos não dá mais. Não há felicidade, não há uma troca positiva, então vamos ver o que cada um pode fazer da própria vida. Então, se você falar de novo essas coisas, não vou nem dizer. Porque Jesus não faria isso no meu lugar. Mas amo muito meu filho do jeito que ele é, homossexual. Mas o pai dele, meu esposo, não aceita e mandou que eu escolhesse entre os dois. Meu Deus! Estou engasgada com isso, pois são 20 anos de casamento e não tem como escolher no amor. Me ajuda. Meu Deus do céu! Essa é forte, né, Leandro? Essa é complicada. Como é que pode? Como é que alguém pode pedir a você para escolher entre um e outro, meu Deus do céu?
Ele é pai também. Acho que ele devia saber que é impossível essa escolha. E, meu Deus, por que seu filho tem uma orientação diversa da dele, pai? Tudo isso por causa disso. Eu lamento, porque seu marido não tem condição de ter nada na vida. Porque se ele sofrer uma tragédia, se ele for atropelado, se ele perder uma perna, ou se alguma coisa acontecer com você, meu Deus! Que você sofra algum acidente, alguma coisa, que fique impossibilitada de ser a mulher que sempre foi para ele. Já era. Porque parece que ele está falando de um problema físico, de um problema em relação a seu filho. Olha, faça ver a ele que é absolutamente impossível. Acho que você já deve ter feito isso. Mas que marido é esse que você tem ao seu lado que não aceita o próprio filho? Por uma orientação sexual que ele nunca achou que o filho ia ter. Quem dera que todos os problemas da vida fossem esses. No futuro eu tenho certeza que nenhum de nós vai estar discutindo sobre isso. Em circunstância nenhuma. Porque o outro será o coração amável. Não importa, meu Deus do céu. Olha, eu digo sempre que nós estamos na Idade da Pedra. A gente finge que está em 2019. Mas quando a gente vê coisas assim, a gente pensa, estamos todos no tempo dos dinossauros. Como se o drama fosse simplesmente uma orientação espiritual, sexual diferente. Sabe? Será que se seu filho fosse um criminoso? Se seu filho fosse um louco? Se seu filho fosse um egoísta, orgulhoso, vingativo, maluco, viciado em droga, será que seria mais fácil aceitar? Questione, minha amiga, se esse marido que você tem há 20 anos ainda é a pessoa que um dia você escolheu para sua vida. Porque realmente eu dou razão a você, não há escolha. E marido passa. Filho, isso não. é verdade, isso é verdade. Se há uma coisa que passa na nossa vida, e muitas vezes, graças a Deus, é marido. Com todo respeito ao Leandro, que é um ótimo marido da esposa dele. Mas a gente sabe que, na realidade, né, no frigir dos ovos, muitas vezes, felizes dos maridos que passaram. Filho é para essa vida e além dessa vida. Não duvide disso. Você vai buscar esse filho onde ele estiver no mundo espiritual, sabe? Ou ele vai buscar você. São laços que nem 10 encarnações modificam. Aquele que um dia foi seu filho será sempre. Então, eu espero que o seu esposo pense igual. Que ele modifique essa atitude. Porque o dia de amanhã vem perto, minha amiga. Às vezes nós fazemos tanta questão de determinada coisa. Queremos que a vida seja como nós achamos que deve ser. E estamos completamente errados. E a vida vem e mostra que existem coisas difíceis que nós vamos ter que enfrentar. E isso parecerá uma tolice tão grande que ele com certeza vai se envergonhar muito. Fé em Deus, né? Se Deus quiser, ficamos aqui na torcida de que o melhor aconteça. Filho é filho. É verdade. É tipo aquele negócio que dizem no interior. Filho é filho, mãe é mãe, vaca é vaca. É mais ou menos isso. Vamos escolher o tema do próximo? Vamos. Tarde demais para esquecer, não fuja de si mesmo e por que os bons sofrem tanto. Vamos ficar com Tarde Demais para Esquecer. Um filme maravilhoso. Com Deborah Kerr. E dá para pensar realmente, porque há coisas que nós fazemos e depois fica difícil esquecer. E há coisas que a gente faz e às vezes é muito tarde. E tem muita coisa para falar sobre isso. Então, vamos até o próximo programa. Tarde demais para esquecer, como esse programa. Quem começou, não esquece mais. Vicia. Assiste direto. Quase 1 milhão de acessos, né? Que é o quê? Imagina se viesse 1 milhão de e-mails. Coitada demais, ia ficar sem mão. Ainda bem que eu tenho certeza que quase todos vocês resolvem muito bem suas próprias vidas sem precisar da minha opinião. E muitos perguntam e já respondem, né? É verdade, é verdade. Aliás, há muitos e-mails que me mandam, e é interessante, mando para o programa,
que a pessoa começa a relatar o problema dela, ali, nas linhas que ela escreve, já está a solução do problema dela. Mas eu acho que ela quer ouvir uma outra voz, ou melhor, uma outra tinta de caneta para dizer o que ela já sabe. Tipo, é isso aí, mulher. Acorda pra Jesus, né? Então, vamos até a próxima semana com o Tarde Demais para Esquecer. Um beijo a todos e uma ótima semana. Você acabou de assistir ao programa Conversando com Maíse, um bate-papo descontraído sobre questões espirituais e emocionais de cada um de nós. Envie sua pergunta ou sugestão para maise.radio@gmail.com.